Agradeço mais uma vez a oportunidade. Amém? Louvado o nome santo do Senhor. Né? Como é bom, né? A gente está na casa do Pai, né? Falando, né? Da vinda dele, está próximo, né? Nós venhamos, né? A gente aqui, o Senhor deixou o nosso trabalho, o nosso lar, mas nosso lugar não é aqui, né? O Senhor, né? Ele foi preparar um lugar, né? Para eu e você morar, né? Então, nossos tesouros não está aqui. Nosso tesouro maior está no céu, né? Louvado o nome santo do Senhor. Vou estar aqui, peço para que a igreja, né? Vamos comigo ali no livro de Mateus 6, 25. Aí vai até o 34. Mateus, livro de Mateus 6, 25. Amém? Amém. Vai dizer assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não há vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, que não semeiem, nem cegam, nem ajuntem em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côcabo à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para as aves, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Louvado o nome santo do Senhor. A igreja pode se assentar, né? Aqui é uma palavra assim muito bonita, né? Essa palavra já veio muito ao meu coração, né? Nos momentos assim que o meu esposo na época, né? Ele não ia fundo no que a palavra do Senhor aqui dizia, né? Que o Senhor, Ele cuida dos seus mínimos detalhes, né? Mas como eu falei, né? O Senhor, Ele já foi, né? Quando ali crucificado, depois de 3 dias, Ele ali se reuniu ali junto com os seus discípulos e falou que estava indo, né? Com o Pai. Eu estou indo preparar um lugar, né? E Ele vai voltar, né? Ele está ali preparando um lugar para eu e você morar, né? E Ele vai retornar. Então, deixou aqui conosco o Espírito dele, para que nós venhamos, né, ser consolados por eles. Aleluia. Né? Então, que nós venhamos confiar. Mas, nesse momento aqui, naquela época que eu estava passando por uns momentos assim não muito bons, né? Tinha perdido meu pai, né? A pastora também, a missionária, falou no começo também que muitas das vezes a gente fica acomodados, né? Com muitas coisas, a gente vai deixando e realmente, né? E o meu esposo estava passando por isso. Depois que a gente saiu do aluguel e foi para a casa da minha mãe, ali, ele ficou meio que acomodado, né? Houve muitas situações, estava passando, a gente estava num momento assim bem apertado, e eu indo confiante, né? Graças ao meu Deus, né? Pela sua misericórdia, né? Não deixava faltar nada em casa, né? Mas muitas das vezes o Senhor permitia sim que entrava um devorador ali, deixava acessar alguma coisinha ali, né?
para que o meu esposo viesse se despertar, né? Ele estava com o coração ainda meio fechado. Ele não acreditava em muitas coisas que chegavam nele, que falava para ele. Ele mesmo que ele tampava os ouvidos. Ele ia para o culto, ficava ali arrumando ali a mesa ali ele era sonoplasta, ficava ali arrumando o som, ouvia a palavra, muitas das vezes trazia uma palavra, mas ele entrava de um jeito, talvez saia, talvez até pior, eu creio, eu acho. Com o coração duro, não abria o seu coração, né? Fechado. E vivia pessoas chegando para mim, falando, ó, aqui não te pertence, essa casa aqui da sua mãe aqui, o Senhor não te quer aqui. Não é aqui o seu lugar que o Senhor quer. E muitas das vezes eu ia, comentava com ele falava assim, mas como que não? Só eu que trabalho aqui. Não tem outro recurso. Não tem outro meio para a gente fazer. Eu falava assim, lógico que tem. Tem a palavra, a gente tem que confiar. Eu creio que se alguém está chegando para chegar até mim, ou até mesmo até você, é porque é o Senhor que está dizendo. É o Senhor que está falando. E ele não cria. Porque assim, e chegaram as pessoas, eu senti que era. Porque assim, não era o meu desejo também de ficar ali na casa da minha mãe. Eu desde pequena, desde quando eu via meu pai arrumar, fazer as coisas da casa, quando eu via ele, ajudava ele ali com o cimento, com as coisas ali, para poder trazer para dentro, mas eu colocava no meu coração, falava assim, um dia quando eu casar, eu não quero morar aqui. Já era o desejo do meu coração de não querer obter a bênção ali na casa do meu pai. Eu queria ter a minha. Eu queria poder falar e falar assim, aqui é meu, com o meu suor. Não só por mérito, eu estou construindo aqui em cima da casa da minha mãe, aí é fácil. Eu coloquei isso no meu coração. Eu não queria ali, eu queria que o Senhor me desse algo para mim, um negócio meu, para eu ter minha luta, para que eu viesse lutar, igual meus pais lutaram. Então ali já era o desejo do meu coração, então eu creio que o Senhor conhece o meu desejo do nosso coração. Ele sabe aquilo que eu e você quer, do jeitinho, né? E o Senhor ele vai preparando as coisas, né? Então o Senhor acho que já tinha contemplado ali aquele desejo, ele sabia já então. Por isso que ele falava que ali não era o meu lugar. Só que até então eu também não tinha um entendimento, não lembrava disso, era pequena. Mas eu sempre falava, mas o meu desejo não era aqui. Só que no momento da situação que a gente estava vivendo, eu falava assim, então deve ser aqui por enquanto, mas quando eu tiver assim, uma situação melhor, aí eu vou ter o que é o meu. Então eu achava que eu tinha que construir ali na minha mãe, primeiro, para depois eu conquistar algo que era meu. E o meu esposo ali não queria sair dali. E ali até que chegou um dia, essa minha pastora, que a gente congregou com ela, olhou para mim, olhou para ele e falou novamente, falou assim, vocês têm que sair daqui, porque senão vai haver morte. E aí ele teimando, eu falei para ele assim, aconteceu muitas coisas, né, impedimentos que o Senhor permitiu, para que não viesse acontecer, para a gente construir lá, e eu cheguei nele, conversei com ele e falei assim, vida, então acho que é hora da gente ouvir a voz do Senhor. Senão não adianta a gente estar indo para a igreja se a gente não ouvir. Porque aqui o Senhor está falando para que não andeis cuidadosos com quanto que é a vez de comer ou de vestir. Ele também já estava preparando também. A gente passando situações que o Senhor permitiu para a gente ficar ali, né? Mas tinha coisas que o Senhor estava ali falando para ele. Era para ele focar, né? Olhar para as aves dos céus. E ali naquele momento ali ele estava no culto e saiu essa palavra aqui para ele ali. Lá no culto, naquele dia. E ele me chamou no cantinho e eu falei para ele assim, eu já tinha falado para ele que é para a gente procurar uma casa para a gente sair dali naquele dia. E ele ficou bravo comigo, foi andando na minha frente e eu vim andando, segurando a senhorzinha de 70 e poucos anos, que na época ela deveria estar com seus 70, com seus 76 anos ali na época. Ela tinha vários problemas de saúde, ainda ela é viva ainda até hoje. Ela está com hoje 86, mas eu fiquei andando com ela devagarzinho e ele foi indo na frente. Bravo, porque eu tinha falado para a gente procurar uma casa. E ali foi pro culto, acabou o culto, o pastor pregou, falou, depois ele me chamou num canto e falou assim, olha a palavra que o Senhor me deu aqui.
né? Ele estava muito preocupado porque ele tinha me falado, quando eu falei para ele pra gente sair dali, ele falou: como que eu vou dar o de vestir para vocês? Não vou ter condições para. Ou eu vou dar o de comer ou de vestir para vocês, ou eu vou pagar o aluguel. Não vai dar para mim fazer tudo isso. Para mim honrar, o meu salário não vai compensar eu pagar um aluguel. Como que eu vou pagar? E aí eu falei para ele: o Senhor, Ele supre a minha e a tua necessidade, Michele. Confia no Senhor. Eu creio que não é só a pastora estar falando, que eu creio que ela não vai falar, lógico que pra gente, ela sabe que o melhor é a gente ficar aqui. A gente não vai estar pagando aluguel, nem água nem luz, a gente vai ajudar sim a minha mãe, na água e na luz. Pra mim e pra você, é óbvio que aqui é o melhor. Mas talvez não está sendo o melhor para mim, para você e nem para o Senhor. Porque o Senhor está falando que aqui não é o nosso lugar. Se Ele está falando que aqui não é o nosso lugar, se Ele mesmo falou para Abraão: sai do meio da sua parentela, falou para o seu: sai do meio da sua parentela. Para que o Senhor venha fazer o agir, o meu na tua vida, a gente tem coisas que a gente temos que abrir mão. É verdade, Deus. E ele ali ele não estava querendo abrir mão. Ele estava querendo ficar ali. Porque ele se acomodou, viu que era mais fácil ali, ficar ali bonitinho. Né? Mas em outras coisas ele não estava fazendo, que era nessa época ainda, ele não estava ainda, ele estava indo para o culto, mas ainda estava meio, não estava servindo o verdadeiro ali o Senhor. Então o Senhor queria mostrar para ele o verdadeiro, o servir como que é mesmo. Ó, vou falar com você no seu particular, para que você venha ver que eu mesmo, o Senhor, estou falando com você. Aleluia, Deus. Ele saiu bravo comigo, não falou comigo. E aí, quando eu falei para ele assim, eu falei assim: amém. Mas eu creio no Senhor. O Senhor vai falar com você. Eu falei para ele: o Senhor vai falar com você. Peça que o Senhor venha falar no seu coração. No momento certo, a gente vai sair daqui, mas que nós venhamos se entender. Então, se você não quer agora, amém. Mas pensa um pouquinho. Eu falei para ele: vai para o culto, que eu creio que o Senhor vai falar com você no seu coração. E ali naquele dia o Senhor falou com ele aqui nessa palavra. Porque ele estava falando ali: como que eu vou dar o de comer, como que eu vou dar o de vestir, onde que eu vou arrumar um lugar bom para a gente ficar. E ali o Senhor falou isso para ele. E aí o Senhor falou com ele aqui: olhai para as aves do céu, que nem semeiem nem seguem, nem se ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Se o Senhor ali, quando falou com ele ali, e aí ele veio ao meu coração e agradeceu ao Senhor. Eu pus meu joelho no chão e falei assim: Senhor, obrigado. Né? Porque eu sei que o Senhor não sustenta. Porque eu tinha passado tantas coisas ali e eu nunca tinha desistido de não ter acreditado no Senhor. Né? E mais uma vez ali o Senhor ali falando de novo. Aleluia, Deus. Né? Então, se você aí do outro lado que está aí, se você por algum motivo não está crendo, confia no Senhor. Aleluia, né? Deus. Eu sei que o nosso lugar não é aqui. O Senhor já está indo preparar um lugar. Nós não temos que buscar tesouros aqui na terra. Mas enquanto nós estivermos aqui, a gente temos sim que desfrutar aqui o de melhor. Oh, meu Deus. A gente temos que ter a melhor, né, objetos na nossa casa, o melhor sofá, a melhor geladeira. Porque o Senhor nos permite, para que a gente venhamos trabalhar, para a gente termos o nosso trabalho, para a gente nos sustentar. Aleluia. Para que nós não venhamos ser preguiçosos, né? Porque o Senhor fala: vai ter, né? Com a formiga, ó preguiçoso, que dirá conosco. Por quê? Porque nós temos que sustentar, temos que ali trabalhar, ganhar o nosso sustento de cada dia. Se a gente temos filhos, a gente temos que trazer o pão para a nossa casa. Para nós também se alimentar. Porque nosso corpo também necessita do pão. Não só o pão espiritual, mas o pão também de comer, que a nossa carne necessita. Né? Então ali o Senhor estava falando com meu esposo ali naquele dia ali. Né? E estava falando comigo ali também. Aleluia. Em tudo isso o Senhor ia cuidar. Porque eu sempre pedia coisas. Eu falava: Senhor, que o Senhor venha cuidar, né, de mim, da minha casa, dos meus filhos, né? Aonde vestir, aonde comer. E o Senhor sempre mandava, né? Quando eu pensava que estava ali, eu falava: Senhor, está faltando ali no meu celeiro, Senhor. Eu não quero pedir, Senhor. E o Senhor vinha: irmã,
tem aqui. Ou senão, às vezes, até minha mãe mesmo. Ou às vezes minha mãe morando na minha casa. Eu morando junto com ela, irmãos. A minha mãe uma vez aconteceu, fez algo. Por isso que eu falo que o Senhor cuida dos seus mínimos detalhes. Né? Ele cuida. Que nem a palavra que falou. Se ele sabe cuidar das aves ali, que tirar de mim e de você aqui na terra. Teve um dia que a minha filha pequena, Rafaela, ela gosta, até hoje ela gosta de churros. Ela ama churros. Então, quando ela era pequenininha, lá na minha vila, que eu quase não escuto passar. Mas lá no meu bairro onde eu morava, sempre passa o carro dos churros. Né? Então, ela já de longe, quando ela já ouvia a musiquinha do carrinho dos churros, e era R$1 na época. Né? E nesse dia, irmãos, realmente eu não tinha R$1. Não tinha nada. E eu tentei procurar, meu coração já ficava já triste, eu já chorava já. Eu já ficava chorando porque eu já sabia que ela ia vir me pedir, eu não ia ter o dinheiro para comprar aqueles churros para ela. E ali minha mãe sabia, minha mãe com dinheiro, irmãos. Minha mãe com dinheiro lá. E o carrinho dos churros passando, e a menina começou a chorar. Mãe, eu quero churro, quero churro, quero churro. Eu falei assim, filha, a mãe não tem o dinheiro para comprar. Hoje não, mas amanhã não tem. Ela não entende, porque ela, na época, acho que ela deveria estar com seus 3, 4 aninhos. Por aí, ela deveria estar. Ela era toquinho. E eu ficava com medo porque quando ela ficava com vontade, irmãos, de algo, e eu não desse naquele dia para ela, ela passava mal. Ela tinha febre, ela soltava vermes, que eu fazia exame com ela desde pequena, que eu corria para lá e para cá, corria para lá e para cá. E todos os exames de vermes que você pode imaginar que ela fazia, sempre dava negativo. Nunca constava que ela tinha. A médica às vezes passava um remédio para me dar para ela, mas nunca constava. Só ela fica com vontade de comer algo. Então eu falava para minha esposa, eu sempre tenho que ter alguma coisa em casa, porque se caso assim, acontecer por ventura dela pedir, mas na época ele, que nem eu falei, ele não estava ainda meio que ainda firme, o pé estava meio que dentro e o pé fora da casa do Senhor. E minha mãe ali sabia disso. Eu morava na mesma casa que ela, a gente cozinhava junto, ela tinha o quarto dela e eu tinha o meu. Pois ela subiu, viu a minha menininha chorando, né? Entrou no quarto, olhou pra mim, desceu e falou, nossa, a Rafael tá chorando ainda. Nossa, mãe, não tem R$1 aqui pra dar. Eu falei, não, mãe, fique em paz. Eu comecei a chorar, entrei no banheiro, porque eu sabia que a minha mãe tinha, irmãos. Minha mãe fala que não, mas eu sabia que a minha mãe tinha. Pois assim, quando ela esperou o carro passar da minha rua, o carro já estava bem longe, desce ela, correndo, disfarçando. Nossa, a mãe achou aqui, ó. Vai lá correndo, compra lá, achei R$2 lá na minha bolsa. Eu não achei o carro. E eu fiquei pedindo pro Senhor, Senhor, pelo amor do Senhor Jesus, deixa eu ver esse carro, e o carro sumiu o carro. E a bichinha ficou ali no portão, e quando eu voltei com a mão vazia, porque o carro já tinha ido embora. E aí eu falei, Senhor Jesus, me dá graça. Eu falei assim, amanhã a mamãe compra, eu falei pra ela, né? Ela chorou ali um pouquinho, dei outra coisa, enganei ela com outra coisa. Minha mãe, não, fica com uns R$2 pra você comprar amanhã, se caso o Rogério não tiver. Eu falei, não, mãe, toma seu dinheiro, né? Não precisa não, eu creio que quando chegar o Rogério amanhã dá. Mas não, agradeci, falei, porque eu não quero mesmo. Eu falei, não, eu não fiquei, irmãos. Não foi assim por por que você ficou brava? Não, mas o Senhor ali na hora falou assim, devolve para ela. Eu falei assim, Senhor, ela esperou o carro passar, sabendo que estava com o dinheiro ali, e não deu para minha filha, irmãos. Então, mas ali naquele dia seguinte, o Senhor, ele supriu as necessidades. Aleluia, Deus. Por isso que eu falo que a gente temos que confiar no Senhor. Eu confio muito no Senhor. Quando o Senhor, eu já confiava antes. Quando o Senhor ali mesmo, ali, falou com meu esposo e trouxe essa palavra ali que eu pude ver que verdadeiramente o Senhor, né, ele supre a minha e a sua necessidade. Aleluia. Ali naquele dia ali, a minha filha ficou com aquela vontade, mas no dia seguinte, quando o carrinho passou, o Senhor, ele conseguiu, meu esposo nessa época fazia uns biquinhos, e aí o meu esposo deixou o dinheiro ali, né? Então, eu fiquei feliz ali naquele dia ali, né? O de vestir, né? O Senhor sempre mandava. Então, quando o meu esposo ouviu essa palavra, no dia seguinte a gente resolveu, meu esposo falou assim, Deus preparou tudo, irmãos. Meu esposo chegou comigo e falou assim, eu vou amanhã atrás de casa, né? Ele já ficou um pouco chateado que já tinha acontecido, acho que tinha menos de um mês que tinha isso acontecido com a minha filha.
Ele ficou um pouco chateado com isso, em questão desse que a minha mãe sabia que tinha um dinheiro ali e ela preferiu passar o carro para depois me entregar. Mas agradeci, falei para que o Senhor venha abençoar cada dia mais a minha mãe, né? E ali a gente conseguiu, minha esposa, uma conhecida ali da rua ali, alugar uma casa. E ali o Senhor colocou no meu coração, colocou no coração dele, a gente deu tudo certo. Ficamos com a casa, pedi para essa minha pastora orar para ver se realmente era ali era o lugar, se era verdade, se era o Senhor que estava mesmo ali no negócio. Então eu sempre peço direção para o Senhor. Eu pedi, o Senhor, falei, Senhor, por mais que o Senhor já deu essa casa, mas eu quero ver se é mesmo aqui mesmo o lugar. Aí a gente orou, fizemos uma oração ali na casa, o Senhor confirmou que era ali mesmo. E aí ali o Senhor, eu pude ver, irmãos, que meu esposo, só meu esposo nessa época trabalhava. E o Senhor não deixou faltar nada, irmãos. Era só ele que trabalhava, pagava aluguel, que o aluguel ali onde a gente mora não é barato, é bem salgado. Mas ali eu via a mão do Senhor. Porque o Senhor sempre multiplicava o salário dele. Porque pagava aluguel, a gente conseguia comprar ainda veste, que nem aqui na palavra fala, com a vez de vestir. O Senhor mandava, mas mesmo assim do meu esposo ainda conseguia comprar, né, com o dinheiro dele, pagando aluguel, pagando água e luz. Então eu falo o quê? Confia. Né? Confia no Senhor. Né? Aqui a palavra do Senhor fala que é a vez de vestir, né? E qual poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado? E quanto os vestuário, por que andais solícitos? Para os lírios do campo, olhai para os lírios do campo, que não crescem, não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E realmente, irmão, se cumpriu essa palavra na minha vida, se cumpriu essa palavra na vida dos meus filhos. Glória a Deus. E o Senhor, eu só tenho que agradecer as coisas. E até hoje ainda essa palavra ainda se cumpre na minha vida. Aleluia, ainda. Porque mesmo eu estando aqui, eu já trabalhei, mas o Senhor ainda, Ele manda, irmãos. Irmã Cristina, ó, tem roupa aqui, você vai querer? Quando eu vou ver, irmãos, é do meu tamanho, é do jeitinho que eu gosto. Então, todos os cuidados, o Senhor, no mínimo detalhes do Senhor está. Então, que nós não venhamos desacreditar. Que nós venhamos acreditar. Sim, nosso lugar é lá no céu, já está preparado. O Senhor já está lá preparando. Mas enquanto nós estivermos aqui, o Senhor, Ele dá o melhor para mim e para você nos vestir. O Senhor, Ele dá a melhor condições para eu e você, a vez de comer. Nunca tem faltado um pão, um alimento. Quando eu penso, Senhor, eu estou com vontade de comer um lanche, e o Senhor vem lá e manda, irmã, tem aqui, você quer? Então o Senhor tem sempre o cuidado conosco em tudo. Mas, aqui no 33 ele vai falar, mais uma vez, né? Mas buscais primeiro o reino de Deus, para que a sua justiça, né? Que nós venhamos buscar, sim. Primeiro busca as coisas do Senhor, né? Casa, carro, tudo isso, o Senhor ele vai dar por mérito meu, por mérito seu. Mas se não chegar, amém. Mas que nós venhamos buscar primeiro aqui. Nós temos que estar aqui primeiro na casa dele, fazendo o ID dele, fazendo a vontade dele primeiro, para que ele venha se cumprir aquilo que o nosso desejo do nosso coração queira, né? E os meus desejos do meu coração era, eu sempre falava para você que eu sempre gostei de andar de vestido, eu sempre gostei de saia, de salto, mesmo quando eu era do mundo, irmãos. Eu sempre gostei, eu usava calça, mas eu sempre gostei de vestido. Eu achava muito bonito quando eu via as irmãs assim, quando ia para a igreja, por mais que eu não gostava muito de crente, mas eu achava bonito. Eu falava assim, nossa, como eu acho lindo a vestimenta de saia. Então, quando eu tinha oportunidade de comprar, sempre pedia para o meu pai ou para minha mãe comprar para mim. Sempre gostei. E até ali o Senhor sempre tem cuidado. Então, quando chega alguém me dando alguma coisa, quando eu vou ver, irmãos, é o meu número, é o meu tamanho, é calçado também do meu tamanho. Não só para mim, mas para os meus filhos, o Senhor tem se cumprido, né? Porque eu nunca deixei de buscar primeiro o reino do Senhor. Primeiro, venhamos buscar. Busca primeiro. Né? Que nós venhamos buscar primeiro. Né? Não vos andeis quietos pelo dia de amanhã, irmãos. Porque o dia de amanhã não pertence a mim, nem pertence a você. Né?
Hoje a gente está aqui, amanhã eu posso talvez estar no leito do hospital, ou até mesmo o Senhor pode me levar hoje mesmo. Então que nós venhamos buscar um dia, né, após o outro. Eu sempre tenho falado isso em casa. Eu sempre falo isso também pro meu esposo, porque o meu esposo ele é muito ansioso, né? Ele já tá, vamos supor, a gente já chegamos no dia 1º de janeiro, que nem hoje é dia 6, ele já está chegando já em fevereiro, irmãos. Ele já está pensando já no mês seguinte. Eu falo para ele que não é assim. Vive hoje primeiro, vamos ver o que temos para fazer hoje primeiro, para depois, amanhã a gente acorda, vê o que a gente vai fazer. É um dia de cada vez, que nós temos que viver um dia de cada vez, né? A moça lá no hospital, que nem eu falei, da Fátima, a filha dela, ela está vivendo isso. O médico mesmo falou para ela assim: vive um dia de cada vez a sua filha. Vai curtindo hoje, fica com ela hoje quando ela está bem, porque amanhã você não sabe. Quando chegar amanhã de novo, você nem fica com ela aqui. Então, irmãos, não é fácil. Já pensou você ouvir isso de um médico? Meu Deus, tem misericórdia. E ela está ali, vivendo ali para aquela filha ali. A vida dela meio que estacionou, porque ela não pode mais nem trabalhar, ela falou. Ela tem uma coisinha de pet, e que ela faz banho e tosa, casa de ração, né? E eu nem sei como que está sendo, não sei se ela já fechou. Eu não quis nem perguntar para ela se ela fechou, porque ela até então ela tinha uma pessoa que ficava tomando conta nos dias que ela podia ir. Mas agora, como ela falou que ela tem que ficar lá ainda agora no hospital todos os dias, então eu não sei se essa menina está lá, se tem alguém cuidando, né? Mas eu falei para ela que o Senhor, eu creio que o Senhor supra essa necessidade, que nem eu falei aqui. Ele sabe aonde eu e você precisamos. Ele nunca vai deixar a gente ali, chegar na casa de alguém, mendigar um pão. Nunca precisei, irmãos, chegar a pedir. Houve uma vez sim, que eu cheguei a pedir uma vez sim, para minha mãe, mas eu da sacada da minha casa e falei assim: Senhor, a sua palavra fala que não é para a gente estar ali pedindo, porque o Senhor ele vai dar condições para a gente, trazer o suprimento para a gente até emprestar. Se o Senhor está falando que é para mim emprestar, então por que eu estou pedindo, Senhor? Eu não quero isso para a minha vida, não. Eu repreendo. Eu da sacada da minha casa, meus filhos estavam sem pão, e eu fiquei ali chorando pro lado de fora. Falei: Senhor, eu já contei isso aqui, que eu pedi ali na janela e a minha irmã veio, né? Eu entrei e falei: eu vou pedir lá para minha mãe. Vou ver se a minha irmã, que nessa época eu já estava morando na nossa casa, irmãos. Mas eu falei assim: eu não vou pedir, né? O meu esposo, nesse dia, de novo, mesmo com essa palavra, ele ainda estava meio rebelde. E eu falei assim, e ele me mandou mensagem e falou: vai lá e pede para sua mãe lá, que quando eu chegar da feira, eu devolvo para ela. Aí eu mandei um áudio para ele e falei assim: não vou pedir para minha mãe, nem para minha mãe, nem para minha irmã, né? A palavra do Senhor tem que se cumprir na sua vida, Rogério. Você não pegou ainda a palavra? Não está comendo a palavra? Não está vivendo a palavra? E aí eu saí lá fora e falei assim: Senhor, eu não vou pedir. Se a palavra fala que a gente vai ter para emprestar, então eu quero isso na minha vida. Eu quero ter para emprestar, Senhor. Que o Senhor venha multiplicar, ter no meu celeiro mantimento para os meus filhos, Senhor. Eu não quero ficar pedindo toda hora. Porque senão, aí sim que os ímpios, aí os povos de casa falam: mas você não está servindo Deus e você está vindo aqui pedir? Eu acho que Deus é esse. Falei: não, Senhor, eu não quero envergonhar a tua palavra. Não é arrogância, orgulhosa, porque eu não quero pedir. Não é não, Senhor. Eu não quero. Isso aqui é um inimigo que muitas das vezes ele quer nos vergonhar, para que a gente venha se humilhar. E não é isso não, Senhor, que eu quero. Aí eu entrei para dentro. Falei: meus meninos já pequenininha, vem e mexe, porque ela sempre, até hoje, ela é a primeira a acordar e ela já sai procurando as coisas para comer, irmão. Se eu estiver dormindo, ela já levanta, ela já esquenta o leite, ela já corta já o pão. E se não tiver, eu posso estar dormindo, irmãos. Ela vai falar: mãe, eu tô com fome. Até hoje ela é assim, desde pequenininha, ela já fazia isso. Então, eu tenho que ter algo em casa. Não posso deixar de não ter. E aí, nesse dia eu entrei, ainda ela já falou assim: mãe, a senhora vai comprar o pão? Eu falei: vou, gatinha, vou comprar. Deitei ainda na cama, eu falei assim: ainda a mãe está esperando mais um pouquinho, a mãe já vai pedir. Mas eu não tinha, irmãos, não tinha dinheiro e eu não ia pedir.
Eu já estava arrumada com a roupa, deitei e falei assim, calma aí que a mamãe vai ver ali. Mas eu estava esperando, só falei para ela, a mãe vai ver ali se a avó acorda, aí depois a mãe vai. Mas eu já sabia que a minha mãe já estava acordada, a minha irmã estava acordada. Daqui a pouquinho eu só escutei chamar lá embaixo, que foi a minha irmã. Ela me chamou, ela falou assim, eles lá onde eu moro, eles me chamam de Pitiu. Aí falou, Pitiu, você tá acordado? Eu falei, tô. Aí eu desci, ela falou assim, então vem pegar aqui, ó, 10 pãozinhos pra você. E aí eu obedeci ao Senhor. Aleluia. Tá vendo como que, irmãos, o Senhor, Ele cuida dos mínimos detalhes. Aleluia, Deus. Então tem coisas que eu e você não precisa nem somente pedir assim, ó, pede pro Senhor, sabe pedir. Verdade, Entra no Deus. quarto, fecha a porta. Quarta-feira a irmã aqui falou isso, para que a gente venha entrar. Então entrega as tuas necessidades pro Senhor. Aleluia, Deus. Se você não tem ali, abre ali, faça, né? Seja um profeta dentro da tua casa. Abre a tua celeira, abre ali seu armário e profetiza. Fala, Senhor, eu não tenho, mas peça para... Hoje eu não tenho condições, Senhor, mas envia os teus anjos aqui na minha casa, Senhor. O Senhor, Ele manda. Depois daquele dia, o Senhor vai mandar. Aí eu ainda fui. Falei mais uma vez para o meu esposo, depois daquele dia, irmãos. Aí sim, caiu a ficha dele. Aleluia, que o Senhor, Ele é na nossa vida, que a gente temos que pegar aquilo que a gente vive. Verdade. Porque não adianta subir aqui e não ter raiz, não ter um testemunho, não ter algo para contar. Mas a irmã está falando da palavra, mas será que essa palavra se cumpriu com ela? Ela está pedindo para a gente confiar, para a gente não buscar celeiros aqui, tesouros aqui. Mas será que já cumpriu essa palavra? Então eu estou falando aquilo que eu vivi. Aconteceu isso na minha vida. Tantas outras palavras se cumpriram na minha vida. Aleluia. E essa foi uma delas na minha vida, né? Para que a gente venhamos sempre confiar no Senhor. Aleluia. Buscar o Senhor primeiro. E deixar que as demais, Ele sabe. Aleluia. Não precisa da gente pedir. Sim, tem coisas sim que Ele quer que a gente põe nosso joelho no chão e pede para Ele, sim. Pede para Ele. Clama, né? Nós temos que clamar cada dia mais, né? Fazer como aquele cego clamou, pediu ali para que o Senhor viesse dar vistas para ele. E o Senhor foi lá e supriu a necessidade daquele cego. Então vai ser na minha e na tua vida também. Ele vai suprir a minha e as tuas necessidades. Mas temos que buscar primeiro o reino dele. O que eu e você estamos fazendo primeiro para ele? O que nós viemos fazer para ele? Você aí também que está aí do outro lado do celular. O que você está fazendo para o Senhor? Para que o Senhor venha se cumprir a tua palavra. Para que Ele venha te dar, né? Então que nós venhamos lá, o rei Ezequias lá, quando o Isaías, o profeta, entregou algo ali para ele, ali falando da palavra do Senhor, que o Senhor vinha chegar a ele, que ele ia descer a sepultura, ele entrou, chorou, virou contra a parede, mas ele tinha obra, ele tinha feito algo para o Senhor ali. E naquele mesmo dia, o Senhor ali, naquele dia ali, ele falou, eita, é verdade. Ele fez algo para mim. E aí, antes de Isaías sair para fora do templo, mandou para que ele retornasse. E voltasse lá e fala, vai lá. E acrescenta, fala ali para o rei Ezequias, que eu estou acrescentando, mais 15 anos para ele ali. Aleluia, Deus. Porque o Senhor viu ali o que ele tinha feito. Então, que nós venhamos fazer primeiro, vamos buscar o reino do Senhor. Busca primeiro você aí o reino do Senhor. Aleluia. Se você parou, volte. Não tira a mão do arado. Se você está pensando, nem saiu, então nem saia. Continue. Mesmo em meio a choros, vai ter ventos, vai ter choro, vai ter clamor, vai ter muita coisa, mas vai ter alegria. Aleluia, Deus. Porque aqui não vos andeis inquietos pelo dia de amanhã, né? O dia de amanhã não nos pertence, sim. Se hoje você está chorando, mas vai ter um novo dia, Aleluia. vai amanhecer, vai clarear, vai ter uma alegria para mim, para você. Em nome de Jesus. Então, como foi ali com o rei Ezequias também, vai ser na minha e na tua vida. Aleluia. O Senhor, Ele supre, Ele vai lembrar daquilo que eu e você fizemos. Mas que Ele venha dar algo para mim, se Ele venha dar o de vestir, se Ele venha acrescentar mais coisas na minha casa ou na tua casa, precisamos primeiro também fazer para Ele também. Aleluia. Mas que nós venhamos fazer, não
por barganha. Não por obrigação, não, eu vou fazer, né? Porque a irmã falou ali, eu tenho que fazer, ó Senhor, eu estou fazendo aqui, você está vendo aí? Irmãos, então esquece, não faça assim não. Porque o Senhor, Ele conhece o meu e o teu coração, Ele vai saber que você está fazendo ali, porque você está querendo algo em troca, porque você quer um carro, porque você quer uma casa. Não, irmãos, não faça assim não. Se você estiver pensando em fazer assim, para jogar na cara dele, não. Ali o rei Ezequias, ali só falou para ele, Senhor, olha as obras que eu fiz. Ali, Senhor, eu fiz, Senhor. Eu fiz para o Senhor. Mas que seja feita a sua vontade. Eu creio que ele falou ali, que seja feita a tua vontade, Senhor. Mas eu fiz ali. Lembra, Senhor, de mim ali? É ali o Senhor lembrou dele. Vai lembrar de mim e de você. Mas ali, faça isso com amor. Faça com alegria, né? Então, busca primeiro o reino do Senhor, né? Busca primeiro. Louvado seja o teu Porque nome, Deus. Para que nós venhamos naquele grande dia buscar ali no céu, ali, o nosso galardão, quando o Senhor vier buscar a tua igreja, quando Ele vir buscar a tua igreja lavada e remida, e quando ali com Ele ali, a gente estiver ali, Ele vai dar ali o meio do teu galardão, Ele vai querer ver as obras que eu e você tem feito aqui na terra. Ele vai querer. Então que nós venhamos buscar o reino dEle primeiro, que às vezes mais Ele está cuidando. Está cuidando. Se não chegou ainda o tempo da gente desfrutar, espere. Se você está ali em Eclesiastes, ali, primeiro ali, 3 ali, que fala, há um tempo determinado para todas as coisas acontecerem na minha e na tua vida. Há um tempo. Vai ter um tempo da gente plantar. Se você está plantando hoje, calma que você vai chegar o tempo de você colher. Vai chegar o dia lá de você colher. Para você colher um milho, é um ano. São 12 meses para que o milho venha crescer, dar fruto. Para tudo há um tempo determinado. A mulher, quando gera ali um filho, é 9 meses. Então há um tempo determinado para tudo acontecer na minha e na tua vida. Então somente espere. Espere o que o Senhor prometeu. Se não chegou, vai se cumprir. Mas continue buscando primeiro o reino dele. Aleluia, Jesus. Porque é melhor, irmãos. É tão bom quando a gente está aqui buscando e adorando Ele em verdade e em espírito, sem nada em troca, sem nada. Ele quer somente a minha e a tua necessidade, a sua sinceridade de coração puro e aberto para Ele. Amém? Até aqui o Senhor me deu, agradeço a minha rica oportunidade, as palmas do Senhor. Amém?